Sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando e hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive num estacionamento. Mas não é uma experiência projetiva, foi uma percepção, uma análise comportamental da sociedade que nos cerca. E a gente olha aquilo ali e fica meio sem entender. Esse é mais um vídeo da série 100 edições e vamos ao relato. Eu fui com meu filho fazer um orçamento para um cliente e ele foi lá conversar com o cliente na reunião e eu resolvi ficar no carro esperando. E ele parou no estacionamento, um estacionamento de rua mesmo, e ele parou do lado de um morador de rua. Estava lá deitado num colchão, um colchão sujo, um cheiro forte de urina. Eu falei, nu é de mineiro. Aí eu estava lá mexendo no celular, o cara acordou, deitado, e começou a falar algumas palavras que não davam para entender. E ele estava com uma calça jeans, uma camisa, barba, cabelo desgrenhado e se contorcendo. Ele fala assim, agora eu vou levantar. Aí ele tentava levantar e caía. E caía assim. Ó. Eu falava, poxa vida, que é isso? E aí ele, querendo falar alguma coisa, eu olhava meio de rabo de olho, né? Porque eu vou me envolver com isso. Algumas pessoas se metem com isso, eu não vou me meter, eu não vou meter a mão na cumbuca, não vou. Né? Cada um escolhe e tem o seu aprendizado. É assim que eu penso. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, eu não vou ajudar. Não tem como. Porque o que eu poderia fazer com um cara que estava ali, não estava passando mal, mas estava assim, nitidamente com crise de abstinência de drogas. O que eu posso fazer? Chama um médico? Não. O cara estava ali, sofrendo as consequências da vida que ele escolheu. E eu observando e analisando, procurando fazer uma leitura energética, fazer uma conexão com os amparadores, e ali pensando, poxa, como que um ser desse chega numa situação dessa? Porque ali é um ser humano. A gente se compadece com a situação humana. Mas ali ele teve uma criação, ele foi uma criança. Provavelmente, não sei se foi amado ou não, mas provavelmente sim, porque ele era um homem com uma boa aparência, assim, fisicamente, sabe? Então dá para perceber que não era um qualquer. Mas ali, tinha mãe, pai, talvez família. E ele trocou tudo para ficar naquela situação. E o que levou ele naquela situação ali? Quais foram os problemas que levaram? E ali foi aquela luta, né? Eu só pensando e procurando jogar as melhores energias, conectar com o amparo. E vinham flashes, vinham coisas da minha mente assim que poderia ter acontecido. E o sofrimento dele era ruim de se ver, porque ele se contorcia, eu vou levantar, e gemia, e se contorcia. Eu falei, poxa vida. E eu ali, sem poder fazer nada. E eu imaginando assim, o que os amparadores estão pensando? O que eles podem fazer por por um ser desse? Porque ali
ele está aprendendo a quebrar os vícios dele, o orgulho, a vaidade. Não sei o que levou ele a ficar naquela situação, mas com certeza não foi apenas o vício da droga. Quais são as dores que ele tinha dentro dele que fez com que ele chegasse naquela situação? Será que era vaidade, orgulho, prepotência? É dessa vida? É de outras vidas? Quem foi esse cara em outras vidas? Qual é o aprendizado dele agora? Será que ele está aprendendo com essa realidade que ele está experimentando? Eu acredito que sim. Nada é por acaso. Nada. Até mesmo esses traumas, essas dores que as pessoas carregam, não é por acaso. Há um aprendizado em cima disso. E eu conversando, depois que saí daquele ambiente, um rapazinho, ele, seus 20, 22 anos, e contei a situação, né? Porque aquilo lá ficou na minha cabeça por algum tempo. Aí ele falou assim, e ele já tem uma mente meio alterada, esse rapazinho. Falou assim, são as drogas, é o crack que acaba com a pessoa, tal. E eu falei para ele assim, mas antes do crack não é o crack, cara. Não é o crack. Não é a droga em si. Você for pensar, sempre tem uma causa primeira. É um grupo de amigos. Quando você é jovem, como você, saindo da adolescência, você provavelmente tem um grupo de amigos e você quer ser validado, aceito por aquele grupo de amigos e começa. Vamos tomar uma cervejinha ali? Tomar uma pinguinha aqui? Quer fumar um cigarrinho? Toma, experimenta aí para você ver. Aí você, para entrar na turma, tudo começa aí, ó. Na turma e na necessidade de aceitação. Isso eu falando com ele. Você se submete àquela turma. Aí é no cigarro, depois você vai para uma maconha, depois você vai se aprofundando, vai indo. Quando você vê, você entra num esquema energético, de padrão, que você fica naquela situação, você abandona pai, mãe, família, filhos, esposa, emprego, você perde a sua dignidade. Mas houve uma causa primeira, que foi aquele ciclo de amizade que você teve há algum tempo atrás. A necessidade de aprovação de um grupo. E você se abandonou. Isso conversando com um colega, esse rapazinho. E aí ele falou assim, poxa, cara, sabe o que é verdade? Muitas vezes a gente se abandona porque a gente não tem conexão. Falei para ele, porque a gente não tem conexão com a gente. A gente vive num mundo onde que não te estimula a você a ter um senso de responsabilidade consigo. Tudo que você faz, você quer mostrar, você quer ostentar. As pessoas se arrebentam e para ter um iPhone, aí você vai ver a condição da pessoa, a pessoa não tem condições básicas de pensamento, não investe num curso, não investe num grupo que possa fazer ela se alavancar. É como assim, ó, você vive para agradar pessoas que não gostam de você. Porque se gostasse, nunca ia te oferecer algo que fosse te prejudicar. E depois que te prejudica, é você com você mesmo. Esse rapaz estava sozinho, cara. Ele estava sozinho. Era ele com ele mesmo. Ele vai ter que sair sozinho dessa.
provavelmente ele vai desencarnar daquela situação ali. Depois aí é um trabalho para a espiritualidade para socorrer, acolher, acompanhar, dar toda uma assistência para ele. Então, cara, é um assunto que eu acho que é relevante para a gente pensar até na nossa atual sociedade, que é bem isso, sabe? É um assunto chato de ser exposto, porque a gente fica analisando sem ter maior discernimento da situação de cada um, mas é uma realidade. Eu não estou falando que é verdade, porque eu tenho a minha verdade, aquela pessoa tem a verdade dela, os amparadores têm a verdade deles, os assediadores desse cara têm a verdade deles. Eu estou só analisando a realidade nua e crua ali. É uma alma encarnada que fez escolhas e conexões que fez com que ele ficasse ali, sozinho, com dores. Muitas dores físicas. Mas eu acho que as dores emocionais que ele carrega é muito maior que as físicas. E se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha. E se você conhece alguém que se interesse por esse tipo de assunto, ou lembrou de alguém, ou que está passando por esse caminho, ou está caminhando para esse caminho, passa esse vídeo para ela, quem sabe os amparadores podem tocar no discernimento delas, intuir, inspirar ela a não entrar nesse caminho. Tá? E até o nosso próximo vídeo. Fui!